De volta com o Educador Entrevista, converso agora aqui com o presidente do PL, Abdenor, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Bom, eu que agradeço aqui a Educadora, a você, aos amigos aqui da Educadora, por mais essa oportunidade, e boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom, a gente tem falado aqui com os presidentes, com os representantes do partido, né? A gente teve aí nos últimos dias 5 e 6, o prazo final de filiação para quem vai se candidatar, né? No dia 5, para quem está em exercício do mandato, e no dia 6, para todo o pessoal. Como é que foi a questão do PL, né? Como é que vocês conseguiram angariar bons nomes? Como é que tem sido esse diálogo aí com os pré-candidatos? Sim. A gente, como nós assumimos a liderança, que antes eu quero fazer uma ressalva aqui, né, com a permissão, eu quero fazer um agradecimento muito grande à vereadora Capitão Cláudia, que ela me ajudou, ela é presidente do PL Mulher e ela está assim, se dedicando ao máximo na formação dessa chapa, de uma chapa boa para a gente dar opções de voto para a nossa população. Em relação nós trouxemos pessoas novas, nós trouxemos pessoas que não tinham interesse por política e agora estão interessadas. Teve coisas interessantes assim, que pessoas filiaram sem comunicar a gente e nos procuraram para ser candidato. Então o PL vai vir com uma chapa boa para dar essa opção para a população, para o eleitor ter uma boa escolha. Muito bom. Também é interessante, né, a gente destacar aí nesse frigir dos ovos, aí você falava que muita gente se filiou também pela plataforma online. Perfeito. Que tem sido uma questão cada vez mais rotineira dos partidos, porque o sujeito vai lá, tem afinidade com o partido, acessa o site e faz o seu pedido de filiação. Mas isso também tem que ter uma conversa aí com o diretório municipal, em especial de quem quiser ser candidato. Sim, nós tivemos um problema, né? Nós formamos um grupo, e pessoas que estavam filiadas lá, que não tinham demonstrado interesse em ser candidato, agora mostraram interesse. É um problema bom, né? Que nós passamos a ter mais opções. Mas chega um ponto que o partido chega a ter mais candidatos do que vaga. Aí nós vamos ter que fazer uma escolha, nós vamos ter que fazer um planejamento de escolha, ver o setor que essa pessoa atua, para formar o nosso time. Uhum. Porque também é isso, né? Muitas vezes você tem que montar a estrutura da chapa pensando que ela é dinâmica no sentido de atrair o maior número de votos com aquele conjunto. Porque uma coisa que foi falada muito aqui também é que nunca aconteceu na cidade, né, ou a gente não tem notícia disso, de um candidato a vereador, ele sozinho fazer o coeficiente eleitoral. Né? Ou seja, quem acaba fazendo a eleição é o partido. E eu te dou outro exemplo, o meu próprio exemplo, Luciano. Eu, na eleição passada, eu tive convite, eu não tinha pretensão de ser candidato. Eu tinha vontade, mas não tinha pretensão naquele momento. Eu tive 4 convites. Eu analisei um, analisei outro, e escolhi o último que me convidou. E se eu tivesse feito qualquer outra das escolhas, eu não teria sido eleito. Né? Então, a escolha do partido é importante. Uhum. Também falando do PL, né, a gente falava aí a respeito do PL Mulher, né, do trabalho da Cláudia, a questão fundamental hoje de candidaturas femininas, não é? Então isso foi bem trabalhado, como é que vocês estão aí a exigência é no mínimo 30% de mulher. Vamos lá, o partido conseguiu 3 mulheres, um exemplo, não pode substituir 2 no lugar da que não conseguiu, e além disso, como punição, perde 2 vagas de homem. Então, dizem que a política é machista, mas a dificuldade para convencer uma mulher a ser candidata é grande. O meu marido, falei com meu marido, ele não quer. É porque eu tenho filho pequeno, eu tenho medo de atrapalhar o meu trabalho. Então, a dificuldade é grande. Mas aqui eu volto a falar na Capitão Cláudia. Ela fez um trabalho muito bom com as mulheres. Nós conseguimos algumas mulheres para ser candidata acima do limite necessário. Então nós temos ali opções de mulheres e boas candidatas, né? E que vai fortalecer o nosso partido e nós vamos assim cumprir a meta dos 30% de mulheres ou mais, porque tem nomes interessantes lá entre as mulheres,
para mais uma vez falar, né? Dar opções boas para a população. Cláudio aqui parabenizando a Abneanor pelo trabalho e colocando essa questão, né? O quanto se atribui aí da busca do PL hoje, né, no trabalho, no segmento que vocês realizam localmente e no reflexo nacional, né, com o crescimento aí junto ao ex-presidente aí Jair Bolsonaro. Olha, nós procuramos convidar pessoas que a gente sabe que seguem a nossa ideologia política, né? Foi nos oferecido pessoas que são diferentes do que a gente pensa politicamente. Então nós demos preferência, nós demos opção, nós escolhemos, nós demos as opções para as pessoas que pensam como a gente. Porque a gente tem que... nós não podemos mudar os nossos ideais e as nossas posturas políticas. Desde que a gente tenha convicção do que nós queremos. Então, foi essa a nossa opção. Tem que ter alinhamento direito. Também, não é? Quando a gente pensa hoje, Batatais, né, dentro dessa estrutura e dessa gama política, você falava isso, né? Na eleição passada, o PL saiu praticamente isolado, né, enquanto partido, chapa de vereadores só, né? E nessa não, né? Está compondo aí com a gestão municipal, como é que tem sido isso ou não? Não. Na passada, nós saímos junto com a chapa do Juninho. Nós saímos juntos, nós coligamos o partido. Quem comandava o partido na época era o professor Ricardo. Eu entrei na última hora, porque eu não tinha pretensão de ser candidato, mas na última hora que me convidaram, eu decidi assim no último dia praticamente para filiar no último dia, mas estava assim coligado com o prefeito. E nós mantivemos essa coligação. O PSL, que era da Capitão Cláudia, saíram isolados, sozinhos, né? E eu tive a grata surpresa, né, que colaborou muito com o nosso partido, que quando teve aquela união do PSL, que fez o União Brasil, ela tinha a opção de sair, e ela escolheu vir para o PL, porque nós pensamos iguais, porque é o ideal político dela. A fusão criou uma janela eleitoral. Isso, aí ela veio e na época até eu fiquei meio assim, né? Falar, ai meu Deus, mais um agora, como é que vai ser? Mas aí eu pensei, mas a Cláudia é nossa parceira, a Cláudia a gente já discutia, a gente já dividia projeto, a gente já tirava opinião com o outro, e eu agradeço muito a Cláudia ter vindo o PL hoje cresceu muito com a Cláudia. Outra pessoa também que veio do PSL, que está nos ajudando muito, o Amaury Padovani, né? Que também trouxe a sua experiência, que ele coordenou o PSL na época, e ele está nos auxiliando aqui, né, secretariando a gente, e está nos auxiliando muito. O volume, né, de pessoas se filiando aí na questão da candidatura, você estava falando isso, né, de montagem do grupo e de estruturar isso, é interessante também quando você coloca, não é, e é o que a Marília coloca aqui, da diversidade de perfis, é o que vocês falavam, né? Olha, tá à direita, todo mundo pensa mais à direita, mas de perfis profissionais, enfim, né? De variar também nesse sentido, para criar uma composição mais ampla. Isso. Para a gente formar um grupo forte, a gente tem que escolher pessoas de segmentos diferentes, né? Que vai trair um voto em determinado setor, outro vai trair voto em outro determinado setor. Por quê? Nós temos o tal do quociente eleitoral. Então, nós temos que quanto mais votos, mais chance de fazer vereadores. Não é que nem eu estava falando. O vereador eleito do PL fui eu. A Capitão Cláudia veio. Então, nós passamos a ter 2 vereadores. Nós estamos fazendo nosso trabalho para manter os 2 e, quem sabe, fazer um terceiro ou mais. Né? Porque nomes para isso nós temos. Perfeito. E também, quando a gente pensa na questão eleitoral, é o que a gente falava no bloco passado, né? Ninguém faz o coeficiente sozinho, é o partido. E é preciso isso, né? Ter volume de pessoas com voto
para que o partido faça mais cadeiras. A gente via muito no passado aquela questão, né? O sujeito tinha uma votação razoável, aí ele compunha um partido com um grupo só para ajudar a alavancar ele para ele ser eleito e não pensava de fato no partido. Hoje isso mudou bastante. Sim, Luciano, a ideologia política tem que ser inteligente, né? E o que a gente fala, a gente tem que seguir a tal da fidelidade partidária. Então, tem algumas pautas que a gente que está como direita, a gente tem que seguir. Outras não. E mesma coisa, por exemplo, que a gente fala aí da coligação a prefeito, né? Eu e a Cláudia, nós somos de um partido que é base do prefeito. Mas nós votamos alguns projetos contra o prefeito. Coisas que nós entendíamos que não era legal e os argumentos usados para tentar convencer a gente não convenceu, nós votamos contra. E isso eu tinha avisado o prefeito quando no nosso primeiro café que eu estaria junto, mas o que eu não concordasse, eu votaria contra e daria oportunidade para me convencer. E teve algumas pautas que nós votamos contra. Um exemplo da segurança escolar, da forma que foi feita, nós votamos contra. E teve outras coisas que a Cláudia pensa igual eu e nós seguimos. E para você ver que é interessante, a Bela, que é de ideologia diferente, a vereadora Ana Bela, votava com a gente. Então tem certas coisas que não é partido, certas coisas é união, certa coisa é a cidade, certa coisa é a população. Mas tem algumas pautas que é de ideologia política que a gente tem que seguir, por ideologia. Leonor, uma outra coisa que mudou da regra eleitoral aí, é importante a gente falar, né, que tem deixado em alerta, é a questão das vagas das sobras. Né? Isso talvez mude um pouquinho o jogo e muda também numa questão que todo ano é questionada, que olha, eu tive 700 votos, meu partido não atingiu o coeficiente, não fui eleito. Fulano, né, teve uma votação menor e entrou. Esse ano o partido vai ter que ter 80% do quociente eleitoral de sobra para poder fazer o vereador. Então, o vereador, para ser eleito ou ficar de suplente, ele tem que ter 20% do quociente. Na outra, acho que era 10%. Uhum. Então, candidatos à busca do voto. Exato. Então mudou isso aí, que querendo ou não vai dar um equilíbrio, né? A gente não vai ter mais aquela diferença gigantesca de voto, no sentido assim, olha, tive X, o fulano teve Y menos do que eu e entrou, então isso vai reduzir esse percentual. Ainda vai ter um caso ou outro? Vai ter, claro. A regra ainda não é tão consistente assim, mas já busca equalizar um pouquinho esse problema, né? E uma outra coisa que a gente fala também, que acho importante, que as pessoas ainda pensam no candidato, mas não no partido, que é o que elege o candidato, né? No sentido assim, tá, eu gosto muito do fulano, mas eu gosto também do Beltrano, né? Vamos pegar quem está na chapa do fulano e quem está na chapa do Beltrano e ver qual chapa inteira tem mais o meu perfil, né? Porque às vezes eu voto num sujeito e eu estou elegendo um outro que eu não tenho afinidade nenhuma. É uma realidade. A eleição municipal é uma eleição diferente, né? Por quê? Eu gosto do Abdenor. Mas o irmão da namorada do meu filho vai ser candidato. É porque o primo do meu vizinho é candidato, veio falar comigo. Então é uma eleição diferente. Claro que tem aqueles que gostam da gente, aqueles que acompanham o trabalho da gente, aqueles que de uma certa forma ou outra tem uma afinidade com a gente. Mas é uma eleição que realmente não é o partido só, não é o candidato, certo? É a ocasião, né? Quando eu cheguei a procurar um amigo de infância, ele chegou e falou, eu votaria em você tranquilamente, mas eu tenho um parente candidato. E a eleição municipal é assim. Uhum. Exatamente, né? Mesmo sabendo que esse parente candidato não tem chance nenhuma de ser eleito, isso, etc. É o que acontece, mas é a tal fidelidade, né? Eu prometi o voto para ele. Também, né, eu acho importante a gente destacar aí quando a gente fala desse cômputo aí, que é isso, né? Olha, votei porque votei no meu parente para ajudar, mas às vezes, gente, olha a chapa, às vezes você está votando naquele teu parente, você está elegendo um sujeito que você não gosta.
né? Então tem que pesar isso na balança. Há outra questão aqui que o Plínio também coloca e que eu acho interessante a gente destacar, que é uma justiça eleitoral hoje cada vez mais com uma lupa em cima das candidaturas, né? Sim. Então, no passado, a gente tinha, por exemplo, aquela questão das candidatas laranja para preencher as vagas. Acabou isso, né? Acabou A isso coisa aí. está muito em cima. 3 prestações de conta ao longo da campanha nessa gestão, né? Então, o sujeito precisa ficar atento também. Não gastei nada, mas eu preciso fazer a prestação de contas. Tem que fazer, tem que fazer. Eu mesmo, eu acabei tendo um problema na minha prestação de conta por causa do prazo. Mas deu certo, resolvido tudo. Mas a gente fala assim desse negócio de laranja, né? Eu volto a falar o exemplo dos 30% de mulheres. A dificuldade que tem. Então, mulheres, aí a gente não consegue além de não poder substituir por um homem, essa mulher perde uma vaga de homem. Aí, antigamente, se colocava uma laranja. A mulher ia lá, nem ela votava nela. Vou colocar o nome para não perder a vaga de homem. Hoje vai ser punido o partido que escolher alguém. Aí você tem que escolher alguém que tenha um pouco de voto. Porque senão pode ser considerado laranja e o partido ser punido. Então, é uma coisa... eu não sou contra a mulher da política. Pelo contrário, eu acho que a mulher no lar, no mercado de trabalho e na política é fundamental. Nós temos exemplos da nossa Câmara lá de mulheres que fazem... Sabe? Eu sou fã da Capitão Cláudia, eu volto a falar nela. O que essa mulher é batalhadora, o que ela me ajudou, o que a gente troca de informação, é fantástico. Então é importante a mulher, mas não ser uma obrigação. A mulher quer, é candidata. A mulher não quer, não é candidata. Sabe, é terrível você ter que ficar insistindo, pelo amor de Deus, sai candidato, insistindo. Uma coisa que a mulher não quer, que algumas não querem. Então, quer ser candidata? Sai. Não quer, não sai. Uhum. Mas não ser uma obrigação. Exatamente. E punir o partido com perder uma vaga de homem porque não conseguiu uma mulher. A Cristina também parabenizando aqui pelo trabalho, a Bidenor pelas ações junto ao partido e colocando, né? Hoje a gente tem a intervenção aí do fundo partidário, não é? E ela coloca, hoje o PL é o maior partido em cadeiras na Câmara e no Legislativo Federal. Você acredita que isso reverta em recursos de uma maneira mais ampla para os candidatos no município? Olha, essa história é o maior partido, é um partido que a gente torce para até ter voto de legenda, mas fundo eleitoral nós não acreditamos que vai vir. Nós não estamos, se vier, vai ser bem-vindo, claro, mas nós não estamos contando. Nós vamos fazer um trabalho nosso, ajudar os nossos candidatos de alguma forma. Se vier, eu estou em contato lá, estou tentando solicitar. Antigamente, quem comandava a nossa região aqui era a deputada delegada Graciela de Frango, deputada estadual. Inclusive, eu tenho que agradecer, porque por intermédio dela, me apoiando, nós conseguimos para Batatais, veio uma ambulância no comecinho da gestão. Conseguimos um caminhão-pipa, um desses branquinhos que está andando na cidade, foi um trabalho dela para me ajudar, né, por um pedido meu. Nós conseguimos R$100 mil num programa do governo estadual para comprar a cesta básica. Então a deputada delegada Graciela arrumou isso para a gente, né? Hoje é comandado pela Carla Zambelli, porque lá, o acordo que eles têm lá é que tem mais votos na cidade. Então eu estou conversando, estou em contato com os assessores dela para ver de que forma que eles vão nos ajudar. Então em breve nós vamos ter uma reunião regional aí com os líderes de cada cidade para a gente ver o que o PL vai poder nos ajudar. Uhum. Mas nós contamos mesmo com o trabalho da gente. Perfeito. Mas e é interessante destacar isso, né? Porque às vezes o sujeito quer ser pré-candidato, está lá na expectativa e tal, mas tem que ter claro isso, né? Olha, às vezes não tem dinheiro para campanha, ou o dinheiro é curto, ou receba aí uma quantidade mínima de material, né? Tem que ter a dimensão. Normalmente a coligação sempre faz um trabalho em conjunto com os partidos, né? E auxilia nos famosos santinhos, né? Nos adesivos de carro, sempre tem uma ajuda. Então essa ajuda os nossos candidatos vão ter.
Perfeito. Mas a respeito do que possa vir de fundo eleitoral, nós não temos nem noção do que pode vir, se vai vir. Pedro também aqui parabenizando pelo trabalho, né, pelas ações desenvolvidas e questionando a respeito aí da questão da chapa, né? Você estava falando de muitos nomes, não é? E do problema constante que se tem muitas vezes em eleição, que o partido define uma chapa com um número exato aí de candidatos que podem ter e depois tem problemas legais, né, de não ter aí um candidato na manga. Vocês estão pensando também nisso? Sim, hoje nós temos mais candidatos que vagas, nomes bons. Os cabelinhos aqui vai cair até um pouquinho na hora de fazer a decisão, porque, claro, porque na eleição passada, se não me engano, o limite era 23 candidatos, né? E tinha os 30% de mulheres, hoje reduziu para 16 candidatos. Né, e 30%, no mínimo 30% para mulheres. Então nós temos essa opção. Inclusive o que é mais difícil, que é a mulher desistir de uma hora, e por isso a gente perdeu uma vaga de homem. Nós temos assim até mais mulheres para a gente não correr esse risco. Então nós fizemos um trabalho legal, nós estruturamos, nós procuramos setores diferentes da sociedade, né? Segmentos diferentes, para a gente montar um time bom, para a gente poder dar uma boa opção para os nossos eleitores. Perfeito. Abdenor, uma outra questão aí que a gente tem falado, que é assim, né? Se esgotou o prazo de filiação para quem é candidato, mas o prazo de filiação não termina. A pessoa pode se filiar ao partido o tempo todo. Então, quem ainda, né, gostar da legenda, etc., quiser filiar, pode procurar. Inclusive é até legal isso aí, que muita gente tem me procurado. Sim, fala para mim, ó, eu filiei no PL, mas não para ser candidato, é porque eu gosto do PL, né? Então, pode filiar a qualquer momento. Só temos que alertar que quem ainda não tirou o título, não regularizou o título, se não me engano, é até o 8 de maio. Então, é muito importante você que ainda não fez, fique atento, porque logo, logo acaba esse prazo também. Exatamente, né? A questão da biometria, etc., porque esse ano vai ser mais rígido também na questão disso, né? Olha, não adianta nada eu estar regularizado, não ter feito a biometria, não vou conseguir votar, né? Então tem que procurar o cartório eleitoral aí, tá em dia com todas as obrigações. Abdenor, eu agradeço imensamente a participação, fica aqui sempre o convite para participar conosco. A gente repete aqui, né? Esperamos que a gente tenha uma eleição tranquila, propositiva, né, bem transparente e que de fato a população participe de maneira intensa, e fica sempre o nosso convite aqui para dialogar. Eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês e torcer mesmo para que seja uma eleição saudável, uma eleição que sejam muito bem escolhidos os candidatos, que os eleitos consigam ser pessoas que possam ajudar a nossa cidade, que possam ajudar o prefeito eleito a fazer o melhor para a nossa cidade. E o PL está aí, está aí como opção. Nós aqui temos vários pré-candidatos, né, que ainda todos somos pré-candidatos. Nós vamos oferecer à população bons candidatos para todo mundo ter uma boa opção de escolha e quem sabe escolhe alguém da gente.